Quer praias paradisíacas, preços camaradas, povo acolhedor? Tem um lugar incrível para te apresentar. Enquanto muitos turistas optam pela Tailândia como ponto de entrada para a Ásia, as Filipinas se destacam como uma concorrente de peso e vocês podem se surpreender com as peculiaridades desse país incrível. Sabia que nas Filipinas tem mais de 7.000 ilhas com paisagens deslumbrantes? Sabia que massagem relaxante nesse país é realizada por cobras gigantes? E por último, sabia que esse país tem fama de ser um dos mais baladeiros do mundo? Mas talvez o que você não saiba é que, além das belezas, esse país guarda uma face pouco conhecida, sombria e cruel, que se revela depois que o sol se põe. Ficou curioso? Hoje vamos te mostrar suas curiosidades e peculiaridades, além de mostrar um lado sombrio que contrasta com tudo que você já ouviu falar antes. As Filipinas, oficialmente República das Filipinas, estão situadas no Sudeste Asiático, com um território que abrange 300 km² e é composto por um arquipélago de 7.641 ilhas, sendo Luzon a maior delas. Com uma população que ultrapassa os 111 milhões de habitantes, a maioria reside em áreas rurais, enfrentando desafios no acesso à infraestrutura básica. A agricultura emprega cerca de 1/4 da mão de obra e os salários dos filipinos costumam ser muito baixos, algo em torno de menos de $2 por dia. O país tem uma história marcada por mais de 300 anos de colonização espanhola. O primeiro contato ocorreu em 1521, com a chegada do navegador Fernão de Magalhães, mas a ocupação efetiva do país se iniciou apenas em 1565. Durante o período colonial espanhol, as Filipinas respondiam diretamente ao vice-rei da Nova Espanha. Porém, em 1898, durante a Guerra Hispânico-Americana, a Espanha derrotada cedeu as Filipinas aos Estados Unidos. E sua independência do domínio americano só foi alcançada em 1946. O catolicismo, diferente das nações vizinhas, é predominante no país e acaba ficando evidenciado pelas caminhonetes coloridas exibindo santos padroeiros, uma manifestação visível da herança cultural desse período histórico. E já que o assunto é herança cultural, não podemos esquecer um detalhe. O nome do país, inclusive, não parece Felipe por acaso. É uma homenagem ao então príncipe e futuro rei Felipe II da Espanha. Inclusive, existem debates no país sobre a mudança desse nome. Sobrenomes familiares como Torres, Lopes e Garcia batizam bairros, cidades e certidões de nascimento locais. Mas não se engane, quase ninguém fala espanhol por lá e a população se comunica em mais de 160 dialetos diferentes entre si. A língua oficial do país é o filipino, derivado do Tagalog, e é a mais falada nos lares conforme indicado pelo censo do país. O filipino recebeu influências do malaio, chinês e, é claro, do espanhol. Curiosamente, algumas palavras se assemelham também ao português, como lugar, bíblia, dentista e banco, que seria banco. Após a administração das ilhas passar para os Estados Unidos, o inglês tornou-se uma língua amplamente usada e falada pela população. E atualmente desempenha um papel crucial, facilitando a vida dos turistas e sendo uma língua comum de comunicação. As Filipinas têm lá suas particularidades únicas na região, e isso vai além da religião. Quer exemplos? No quesito transporte, os jeepneys dominam as ruas, sendo o meio de locomoção favorito de muitos filipinos. Esses veículos, uma espécie de ônibus adaptado, permitem que as pessoas subam de qualquer jeito que for possível. Outro detalhe são suas placas super sugestivas de algumas proibições, como, por exemplo, não faça xixi na rua. Parece bastante óbvio, mas na verdade, elas são colocadas porque fazer xixi em público é um grande problema enfrentado no país. Um fato pra lá de curioso ocorre na cadeia de Cebu, onde os prisioneiros dançam e treinam boxe. É possível encontrar diversos vídeos virais na internet que não me deixam mentir. E para quem quer relaxar, que tal uma massagem?
Mas esqueça o conceito de massagem tradicional. A massagem aqui é feita com várias cobras da espécie piton, que deslizam através do corpo do cliente. As cobras gigantes que são colocadas em cima do cliente podem pesar juntas até 550 quilos. Em alguns casos, as bocas das cobras são presas para que elas não possam picar ou atacar, que particularmente seria meio cruel. A dieta das cobras massagistas também é cuidadosamente preparada. Elas são alimentadas com 10 frangos antes de serem colocadas para executar o procedimento. E já que falamos de turistas, vamos começar a turistar. Mas antes de conhecer alguns dos lugares mais deslumbrantes desse destino, precisamos falar de comida. A culinária filipina, embora menos conhecida globalmente em comparação com a dos vizinhos Japão e Tailândia, é um verdadeiro caldeirão cultural, influenciada por elementos espanhóis, indianos, chineses, americanos e características locais. Assim como em muitos países asiáticos, o arroz desempenha um papel fundamental nas refeições filipinas, sendo consumido no café da manhã, almoço e jantar. A prática de oferecer refil ilimitado de arroz em restaurantes é bastante comum. Para uma introdução saborosa à culinária local, te apresento o adobo, considerado o prato nacional das Filipinas. Pode ser preparado com frango, porco ou ambos, em um ensopado de molho de soja com alho e vinagre. Além do adobo, existem outros pratos populares, como o silog e o dinateng lenggika, que é um ensopado de caroço de jaca cozidos com leite de coco e camarão. E agora sim, vamos à parte encantadora do país, que vai de praias desertas a shoppings movimentados. E te garanto, tem para todos os gostos. A ilha de Palawan é um convite à descoberta, especialmente com a atração imperdível do rio subterrâneo de Puerto Princesa, um dos destaques reconhecidos entre as 7 maravilhas da natureza. Além disso, El Nido e Coron, também em Palawan, são 2 destinos repletos de atrações imperdíveis que enriquecem essa região. Lagoas deslumbrantes, praias paradisíacas, locais ideais para a prática de snorkeling e ilhas magníficas compõem a paisagem extraordinária desta parte do planeta. As tonalidades singulares de azul e verde presentes nesse cenário conferem uma beleza incomparável, tornando Palawan um destino verdadeiramente único e memorável. Provavelmente você já tenha ouvido falar de Boracay. Ela é a ilha mais famosa das Filipinas. Um paraíso tropical, rodeado de águas em degradê de azuis e areia branquinha, que exportou a imagem do país como um destino detentor das melhores praias do mundo, competindo de igual para igual com outros destinos populares do Caribe e Pacífico. Apreciadores de esportes aquáticos ficarão alucinados com a variedade de opções de snorkel, mergulhos autônomos, jet ski, dentre outras. Outra opção encantadora é o borro, especialmente para os amantes da natureza, com o santuário de Tarsiers. Os Tarsiers, ou Társios, são os menores primatas do mundo, de aparência frágil e fofa. Com menos de 200 gramas, esses adoráveis animais têm os olhos sempre atentos em busca de insetos. Dizem que foram a inspiração de Steven Spielberg e George Lucas ao criar os personagens ET e Yoda. No santuário é possível testemunhar esses primatas peculiares em ação, mesmo que muitas vezes eles prefiram passar a maior parte do dia dormindo, pendurados em galhos. Para quem prefere os luxos da vida moderna, a capital Manila é lar de alguns dos maiores shoppings do mundo, além do famoso centro histórico de Intramuros, que é sua principal atração, com fortificações, catedrais, conventos e monastérios. A poucas horas de viagem da capital, encontramos as quedas d'água de Pagsanjan, também conhecida como Magdapio Falls. Com quase 20 metros de altura, o tamanho pode não impressionar, mas o caminho em meio à densa floresta com certeza vale a pena. Porém, nem só de mar e sol vivem as Filipinas. Quando o sol se põe, as ruas ganham vida com animadas feiras e os bares se enchem.
Nas ilhas, as praias se transformam em locais de festa, atraindo turistas e moradores locais. No entanto, a verdadeira efervescência acontece na capital Manila, conhecida por ter uma das melhores vidas noturnas de toda a Ásia. Os habitantes da cidade grande parecem preferir bares e clubes com decorações carnavalescas, karaokês e pistas de danças que pulsam até o amanhecer. E os filipinos não estão para brincadeira, porque as festas aqui ocorrem todos os dias da semana. Porém, acompanhada de toda essa agitação, não podemos deixar de citar uma questão um tanto delicada: a prostituição. Mesmo sendo ilegal e gerando controvérsias, essa prática tristemente se transformou em algo como uma atração turística no país asiático, dando origem ao conhecido turismo sexual, com mais de 500 mil de profissionais do sexo trabalhando em bairros específicos dedicados a essa atividade. E lembra que falamos de karaokê mais cedo? Pois bem, alguns bairros da capital oferecem uma versão alternativa desse tipo de diversão e te garanto, cantar não é bem o intuito. Outra atividade que ganha outra versão assim que o sol se põe é a massagem, conhecida popularmente como massagem sensual, e dito isso só pelo nome, não existe muito o que explicar, ou seja, uma outra forma de programa disfarçado de massagem. Esse serviço geralmente é oferecido em locais específicos, como casas de massagem ou spas clandestinos. O cliente paga pelo serviço de massagem, mas o objetivo final é outro. E que tal uma bizarra luta de anões? No Ringside, um bar em Manila, todos os dias acontecem lutas de boxe protagonizadas por anões. Embora não seja teoricamente o intuito do bar, enquanto as lutas acontecem, as garotas dançam e pedem para serem convidadas para drinks. No país, até mesmo um café simples ganha diferentes aspectos à noite, como é o caso do Café Havana. Durante o dia, é um lugar tranquilo e discreto num shopping chique. À primeira vista, parece apenas mais um bar normal, mas à noite tudo muda. Mesmo com sua aparência comum, o Café Havana se torna um ponto de encontro para muitas mulheres, conhecidas como freelance. O lugar ganha vida com várias profissionais e estrangeiros dançando salsa cubana, criando um clima animado que se estende até os momentos finais da noite. Você já ouviu falar de Angeles City? Não se engane, pois não tem nenhuma relação com Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ou bem, talvez tenha um toque de inspiração. Localizada a 80 quilômetros ao norte da capital, a cidade foi sede da base aérea de Clark, a maior da Força Aérea dos Estados Unidos fora do território norte-americano até 1991. A presença dessa base trouxe consigo uma explosão de bordéis e bares de striptease, fazendo de Angeles City um destino peculiarmente popular para turistas em busca de entretenimento fora do comum. E hoje, a cidade é conhecida como a Cidade da Luz Vermelha Filipina. Embora a prostituição seja ilegal no país, parece que esse detalhe é amplamente ignorado e menosprezado. Um exemplo que pode ilustrar esse menosprezo aconteceu em 2018, quando o ex-presidente do país, Rodrigo Duterte, fez piadas, chegando ao ponto de oferecer 42 virgens a cada estrangeiro que visitasse o país. No mesmo ano, ocorreu um incidente no Patrick's on the Beach, um pequeno resort localizado na deslumbrante ilha de Siargao, que ficou conhecido por seu modo peculiar de atrair turistas ocidentais em busca de um parceiro. Em uma das seções do site nomeada de romance ao estilo filipino, existe uma parte que diz: nosso hóspede mais experiente, um senhor de 75 anos, encontrou o amor em Siargao ao lado de sua encantadora companheira de 21 anos. E você sabe por que essa realidade existe? A indústria do sexo nas Filipinas prospera devido a lacunas legais, falta de fiscalização e corrupção de quem deveria fiscalizar, permitindo que bares contornem leis contra a atividade do país. Em resumo, uma realidade meio sombria que contrasta com a riqueza natural do país. E você sabia de todas essas particularidades sobre as Filipinas? Conta pra gente nos comentários qual te surpreendeu mais. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like.
compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!